This call is now being recorded. Pronto, agora tá gravando. Agora sim. Deixa eu só organizar uma coisinha aqui que eu começo a apresentar. Pronto. Beleza. Tá faltando uma coisinha aqui. Isso. Beleza. Vamos lá. Então, trabalhando aí as ideias principais ou básicas, né, sobre a geometria espacial, primeiro a gente tem que ter ideia do que significa, né, cada uma das partes, como a gente viu no vídeo, né, e aí reforçando alguns conceitozinhos que aparecem nas questões, aparecem lá os termos e às vezes a gente fica perdido sem saber o que significa. Então, é bom que a gente veja, né, para quando aparecer a gente não tenha dúvida do que é, né? Por exemplo, o que seria um polígono, né? Um polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal fechada, né? Ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, né? Então, às vezes aparecem nas questões, né? Para você identificar que tipo de figura é. Então, se você tem lá uma figura que ela é limitada por uma linha poligonal, né? Ela pode ser chamada de polígono, seja qual for a figura. Então, se por exemplo você tiver lá uma figura desse tipo aqui, ela é um polígono. Sim, né? Ela é um polígono. Ela é uma figura limitada por linhas, né, poligonais fechadas, né? Ela é um polígono, tá certo? Agora, quando é que ela vai ser um polígono regular, né? Um polígono se diz regular se tiver todos os seus lados iguais, né? E todos os seus ângulos iguais, sejam eles internos ou externos. Aí todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência, é uma característica de um polígono regular. Então, se você imaginar essa figura que eu fiz aqui ainda agora, né? Ela seria um polígono. Se eu lembro como é que foi que eu fiz ela. Essa figura aqui seria um polígono? Seria um polígono. Mas ela é um polígono regular? Ela não seria um polígono regular, porque ela não tem todos os seus lados e seus ângulos iguais, né? Beleza? No caso também ela não pode ser inscrita totalmente dentro de uma circunferência, beleza? Esse cara aqui seria um polígono? Seria um polígono. E seria mais um polígono regular, né? Lados e ângulos iguais. E se eu pegasse e traçasse ele dentro de uma circunferência, será que daria? Eu consigo colocar ele, ó, bem bonitinho aí dentro de uma circunferência, né? Ficou bem perfeitinho, mas se a gente observar, ele fica inscrito, né, dentro da circunferência, todinho dentro dele, né? Pegando aqui as pontinhas aí, bem direitinho, a gente conseguiria colocar ele dentro de uma circunferência completamente. Beleza? Então aí as características de um polígono regular. E o polígono, a palavra polígono, ela vem do grego, que significa o quê? Muitos ângulos, né? Poli, muitos, e esse prefixo final aqui é ângulos, né? Então, muitos ângulos. Uma figura que tem muitos ângulos é um polígono, beleza? E aqui os polígonos mais conhecidos que nós temos aí são aqueles que a gente vê desde a pré-escola, né? O triângulo, quadrado, pentágono, hexágono,
Todos eles são polígonos, beleza? E aí tem cada um com as suas respectivas quantidades de lados. E ainda é importante que a gente também saiba identificar os elementos que cada polígono tem, né? Como a gente viu lá no vídeo, nós vamos ter os vértices, nós vamos ter os lados e as diagonais desses polígonos, né? Então, só por exemplo aqui, eu tenho esse quadrado, quem seriam os vértices, né? Cada pontinho desse aqui que une os lados dele, né? Ó. Nós temos aqui os vértices desse polígono. Os lados, que também a gente chama de quê? Vocês lembram? A gente viu lá no vídeo ainda agora. Arestas. Isso, as arestas, né? Beleza. E as diagonais, né? Que são essas medidas aqui que saem de um vértice ao outro, né? Ao vértice oposto, né? Ao outro. Beleza? E aí nós temos as diagonais desses polígonos. Desse polígono. Tranquilo, né? Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E aí a gente vem agora para aquela definição, né, de figuras espaciais, onde nós vamos ter os poliedros e os corpos redondos, tá certo? Aí quem seria, né, como é que a gente classifica como uma figura ela é um poliedro ou quando ela é um corpo redondo? Matematicamente a gente faz o seguinte, ó. A gente imagina a figura, né, a gente pega a figura espacial, né, então a gente tem aqui essa pirâmide, que é uma figura espacial, e aí a gente vai pensar, né, vamos usar um raciocínio Uma matemático. base. Oi? Você olha a base. Se a base for circular, né? Aí quer dizer que é. Enfim, é a Isso. base. Você olhar a base, se ela for uma base poligonal, né? Você já teria que ela seria um poliedro, né? E aí, usando um termo bem bonito assim, mas que tá relacionado com o que você acabou de falar, né, Beatriz, né? Você pega, tá vendo essa partezinha branca aqui? Vocês estão vendo? É o que a gente chamaria aqui disso aqui de plano, né? Um plano. Você pega um plano e corta a figura. Onde é que eu fiz o corte na figura aqui, ó? Bem nessa região aqui, ó. Vou até usar outra cor que fica até mais. Você pega o plano, que é essa parte branca que eu estou mostrando para vocês, e corta a figura. Quando eu cortei essa figura, né, a região que me apareceu após o corte, então imagina que eu cortei, tirei esse pedaço de cima da pirâmide. Aí, a região que ficou, ó, foi justamente o quê? Essa partezinha aqui. E essa figura que ficou formada, depois que eu cortei a figura espacial, ela é o quê? Um poliedro, né? Matematicamente, com os termos matemáticos que aparecem, né? Então, quando eu pego uma figura espacial e corto ela com um plano, se a região que ficou formada for um polígono, né? Que a gente viu ainda agora que seria um polígono, eu tenho então uma figura espacial chamada de poliedro. Então, se você pega lá, por exemplo, uma rapadura e corta ela no meio, você vai ficar com uma regiãozinha lá formada, né, na superfíciezinha da rapadura, um retângulozinho, né? Então seria um poliedro, beleza? Da mesma forma, se você pega aí uma figura espacial como um cilindro, um cone, se você pega, usando os termos, né, um plano, né, um papel, uma folha de papel, um plano, e corta a figura, quando eu cortei, ó, a figura aqui, ó, qual foi a região que ficou formada? Uma região aqui curva, né, em forma de um círculo. Então essa região aqui dá como característica para gente que essa figura espacial ela é um corpo redondo. É bem intuitiva as ideias, né? É bem intuitivo. Beleza? Mas só para vocês terem aí
a noção de que quando a gente fala de corte, de plano, a gente quer trabalhar com essas ideias, né? É só cortar o plano, a figura, por meio desse plano, e a região que for resultado desse corte vai me representar aí ou como um poliedro, a figura, ou como corpo redondo. Beleza? E aí quando a gente tem os poliedros, ó, aí a gente vem para aquelas ideias que a gente estava trabalhando lá no vídeo, né? Os poliedros vão possuir lá suas características. Vamos ter as faces dos poliedros. Olha aí. Cada partezinha dessa aqui. Nós vamos ter as arestas, que você já sabe identificar também, né? Vocês são demais. As arestas do poliedro. São essas linhas aí, laterais. E nós vamos ter os vértices, né? Cada pontinho desse aí da nossa figura. Beleza? E a base, né? Como a Ana Beatriz estava comentando ainda agora. A região que vai dar aí quando a figura ficar em alguma suporte, né? Se eu coloco ela aí em cima de uma mesa, né? Então, a base dela seria essa aqui, né? Sustentando aqui em cima da mesa, né? A parte de cima, se eu coloco ela deitada, a base fica... É uma das faces, né? A base. Beleza? Agora vem também para a ideia, ó. Não sei se vocês já observaram isso. Eu tenho os poliedros, né? Regulares. Lembram o que é um poliedro regular, né? Tem ângulos de lados iguais, mas eu também tenho um poliedro que ele pode ser convexo ou não convexo. Já ouviram esse termo? O que seria um poliedro convexo? Aí, novamente, veja que eu estou usando agora novamente um termo que eu disse a vocês, né? Vocês vão me ouvir falar sobre isso. Plano, né? Ó. O que a gente vai fazer para identificar quando um poliedro ele é convexo ou não? O que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua figura plana, sua figura espacial, né, o seu poliedro, e vai imaginar, então vê que geometria espacial é imaginar. Você vai imaginar um plano. Então vê aqui, ó, essa parte branca aqui é o meu plano, tá? Você vai imaginar esse plano tapando, digamos assim, né, ou em cima de uma das suas faces da figura. A gente já sabe o que seria uma face. Então eu peguei o meu plano, peguei a minha folha de papel, meu plano, e coloquei sobre uma das faces. Então foi a minha face dessa figura, essa face lateral aí. Quando eu coloquei o meu plano, né, em cima dessa face aqui lateral, lá atrás, imagina aí a face aqui atrás do meu cubo, né? O que aconteceu com a minha figura? Ela ficou totalmente, ó, para frente do plano. Não ficou nenhum pedaço dela aqui para trás, né? Vocês conseguem perceber essa visualização? Eu peguei o meu cubozinho, coloquei, é bem intuitivo, é só você imaginar um pouquinho. Peguei o meu cubo, coloquei uma folha de papel aqui em uma das faces. Aí que significa o quê? Que nenhuma parte do meu cubo ficou aqui para trás da minha... Não ficou dividido o meu cubo, ficou inteiro. Entendeu a ideia? Se isso acontecer, eu tenho um poliedro convexo. Isso para qualquer face. Qualquer face que eu pegar. Então, por exemplo, se eu imagino aqui a minha folha de papel agora sobre essa parte aqui, ó. Essa face aqui. Imaginar que eu coloquei agora aqui em cima. Tapando aqui, ó. Coloquei ele aqui em cima agora, certo? Tá aqui o meu plano, ó. Meu plano agora ele tá aqui em cima. Não é mais essa parte branca, não. Ó, novamente, tá vendo? A minha figura ficou totalmente, né? Para um lado do plano. Ela não ficou nem um pedacinho acima do plano. Ela ficou totalmente para um lado apenas. Ó. Não ficou dividida. Né? Ó, ficou toda para baixo. Isso para qualquer face. Isso tem que valer para qualquer face. Se isso acontece,
Isso. Aí, que legal. Tá com. Isso aconteceu. Só tá encostando, né? Oi? Só tá encostando, não tá cortando. Tipo assim, É, eles só estão encostando um no outro. Não tá é. cortando. Não tá cortando a figura. Isso. Eu tenho um poliedro convexo. Beleza. Agora, quando não ocorre isso, olha aí, ó. Eu tenho um poliedro aqui, né? Uma figura espacial formada por vários polígonos, né? Agora, vê aqui. Se eu escolho uma dessas faces, então, ó, eu estou usando aqui como exemplo essa face aqui, ó. Aí eu vou colar uma folha, um plano aqui. Só que quando eu colo um plano nessa região, o que vai acontecer com a minha figura? Ela vai ficar dividida agora. Ó, o plano, essa minha folha branca aqui, ó. Se eu colasse aqui um plano nessa região aqui, ela ficou dividida. Percebe comigo? Ficou um pedaço da figura para frente do plano e um pedaço da figura para trás do plano. Ficou dividida agora, né? Ou seja, esse poliedro ele não é mais um poliedro convexo, como a gente viu na figura anterior, onde toda a região ficaria para um lado apenas do plano, não ficaria dividida. Aqui aconteceu de ter uma face que se eu colocar um plano, vai cortar a minha figura. Foi o que aconteceu em duas regiões. Então isso aqui é um poliedro não convexo. Poliedro não convexo. Certo? Ó, professor, mas se eu colocasse aqui em cima o meu plano, imagina que eu tenho um plano aqui em cima, ó. Minha figura ia ficar totalmente para um lado apenas, não ia dividir minha figura, né? Ó, tô pegando agora aqui como referência esse plano aqui, ó, nessa face de cima, na face superior. Ah, tudo bem. Ficaria toda para baixo, né, ó, a minha figura. Aí você, mas isso aqui então é um poliedro convexo. Não pode, né? Não, não é. Por que não é? Porque vai existir uma face que vai dividir ela, se eu passo o plano. Se existir uma facezinha apenas, que aconteça essa divisão da figura, ela passa a ser um poliedro não convexo. Certo? Se eu traço aqui, ó, por exemplo, vou usar outra face agora dela. Vou usar essa face aqui, ó, de baixo. Se eu traçasse um plano aqui, cortando ela nessa região aqui, ó, aí ia transpassar, né? Ia transpassar aqui, ó. Aí aconteceu o quê? Que esse pedaço aqui da figura, ó, ia ficar para cima do plano, né? Esse pedaço aqui para cima e esse pedaço aqui para baixo. Tá vendo que ia dividir a figura também? Ia decepar. Ia descer para um pedaço da figura, né? Então, se isso acontece, eu tenho um poliedro não convexo. E muitas vezes aparece nas questões para você identificar um poliedro que é convexo e que é não convexo. Então, se você usa essa ideia, você consegue classificar ele perfeitamente, beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Vamos avançar então. E aqui, ó, bem, para a gente ter uma ideia também bem bacana, que aparece muito aí pelo meio do mundo, né? Esses poliedros de Platão, né? Muito, muito falado aí na matemática, principalmente na parte da geometria espacial, né? São os poliedros de Platão. Quem são os poliedros de Platão? São essas figuras aqui, ó, que recebem esses nomes. Tetraedro, o hexaedro, que é o cubo, né? A pirâmide, o cubo, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro, tá? Aí para Platão, né, como ele era um cara que tinha assim, gostava de relacionar
a matemática com o universo, com o dia a dia, né? Para eles, lá, para a escola dele, para a escola platônica, esses objetos representavam um elemento da natureza, né? Como uma curiosidade aí interessante para a gente. O tetraedro representaria o fogo, o hexaedro representaria a terra, o octaedro o ar, o dodecaedro o universo e o icosaedro representaria a água, né? Eles gostavam de relacionar as figuras, os objetos que eles estudavam com o universo, com a Terra, né? Com o meio em que eles com o planeta, certo? Então, só por questão de curiosidade mesmo, né? Cada figurinha dessa aqui, cada poliedro desse, para Platão representava um elemento da Terra. Professor, isso é uma curiosidade, porque eu lembro agora de um filme, eu não lembro agora qual, que era assim, dentro de cada bichinho desse, vamos dizer, desse tetraedro, tinha uma chama de fogo. É, Aí no cubo tinha, tipo, terra. Cada um tinha como se. Ai, nossa, nada a ver, agora eu tô relacionando, tipo, uau. é, exatamente. Essa relação vem da ideia aí dos poliedros de Platão, né? Beleza? E aí cada poliedro desse ele vai ter, né? Ele se chama hexaedro por conta da quantidade de arestas, de faces que ele tem, né? O octaedro regular também, pela quantidade de lados, arestas, faces que ele tem. Beleza? Da mesma forma, cada uma dessas figuras, o nome, ele faz referência aí à quantidade de arestas, de lados, que a gente vai depois se aprofundar um pouquinho mais nessa parte aí. Tá certo? Arestas, faces e vértices. Arestas, faces e vértices determinam aí o nome de cada uma dessas figuras, beleza? Aí olha só, quando a gente vai trabalhar com esses elementos, as faces, as arestas e os vértices, aí entra em questão aí uma fórmula, né, uma matemática que foi pensada e desenvolvida por um matemático chamado de Euler, tá? Não é Euler, não, é Euler. Que é uma relação, ela é muito importante, tá certo? Porque ela nos ajuda a fazer o cálculo, tá certo? Desses elementos que a gente está estudando. Para saber a quantidade de vértices, a quantidade de face, a quantidade de arestas de um determinado poliedro, sendo ele convexo. Sendo ele convexo, tá certo? Então, às vezes nós se deparamos com questões lá que perguntam a quantidade de face, a quantidade de aresta. Então, você não precisa estar contando, né? Como a gente fez lá no vídeo, né? Nas ideias. Quantos vértices tem? Vamos contar. Um, dois, três, né? Quatro. Vamos contar. A gente pode utilizar, né? Essa ferramenta aqui, ó, que é essa relação de Euler, para fazer o cálculo e saber qual é o número de vértices, qual é o número de arestas, qual é o número de faces de um determinado poliedro convexo. Isso equivale mais do que é, pô, isso aqui é muito forte. Isso aqui, olha, essa relação vale sempre. Número de vértices mais a quantidade de faces vai ser igual ao número de arestas mais 2. Tá? Então, isso aqui é para botar na mente mesmo. Que se Professor, cair. principalmente quando tem um ângulo com muitos lados, tipo em números, aí fica bem mais fácil, porque ele só dá um número. Ah, tem, sei lá, 28, aí já fica mais fácil também, né? O problema vai dar alguma informação, né? Tem lá 28 vértices, fica lá fácil. Então, quantas arestas tem? Aí você consegue fazer com essa relação, consegue descobrir de maneira mais simples, sem precisar estar lá contando, procurando lá os pedacinhos da figura. Então, anotem aí, lembrem-se dessa relação aqui, que pode socorrer a gente dentro das questões. Vértices mais face é igual a aresta mais 2. Como é que se chama essa relação? É a relação de Euler para todo poliedro convexo, tá? Poliedro convexo. Relação de Euler, que vale para um poliedro convexo, né? Onde V é o número de vértices, F é o número de faces, A é o número de arestas e 2 essa constante. Sempre vai ser 2. Sempre vai ser 2. Beleza? Aí vamos fazer uns exemplos, ó.
Porque os exemplos aqui, esse da aula de hoje, a gente vai trabalhar com essas questões aí, de vértices, arestas e faces, usando a relação de Euler, para vocês verem aí como é que a gente consegue saber a quantidade desses elementos de maneira bem mais simples, assim, né? Sem precisar estar visualizando a figura. Certo? Então vamos lá. Vou fazer esses exemplos aqui. Então, aqui até o momento, a gente ainda não está trabalhando com as figuras espaciais em si, mas com os elementos básicos, né? As faces, as arestas, os vértices, certo? Estamos trabalhando esses conceitos. Então, ó, olha aqui, ó, um poliedro convexo de 11 faces, ele tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Aí vamos calcular o número de arestas e de vértices desse poliedro, né? O que a gente tem como recurso para fazer isso? A gente sabe que o número A de gente pode vértices, descobrir as vértices por causa dos triângulos e dos quadrados. os vértices, por causa do triângulo e dos quadrados, É, a gente pode chegar nesse resultado. Só que os vértices eu diria que não, mas as arestas conseguiria. também. Também, né? Beleza. Ó, vamos trabalhar com essa ideia. Número de vértices mais, né? Número de faces é igual a quem? Ao número de arestas mais 2. Isso aqui é a nossa relação de Euler, né? O que eu tenho aqui? Vamos ver o que a gente tem, né? Ó, eu sei que eu já tenho de cara 11 faces, né? Então, o meu F já sei que vale 12. Tranquilo? Número de faces. Agora, dessas 11 faces, eu tenho 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Aí você imagina o seguinte, né? Ó, triângulozinho. Ô, professor, deixa eu falar antes para o senhor me corrigir se eu estiver errada. Se tem no triângulo tem 3 arestas e no quadrado tem 4 arestas e a gente sabe que tem 6, então eu pegaria o 6 e multiplicaria com 3 e pegaria o 5 e multiplicaria com 4 para a gente saber o número de arestas que tem nos quadrados e nos triângulos. Isso que eu ia chegar agora, exatamente. Exatamente o que eu ia falar. Quando eu sei Professor, que é. Oi, o número de passos não seria 11, não? Tá ali 12. 12. Ué. Isso é a gripe, pessoal. Tô meio abestalhado. Mas é bom que vocês vão acompanhando aí, vão me ajudando. Beleza. Como a Ana Beatriz falou, né? As minhas faces são triangulares e quadrangulares. Só que quando eu olho para o triângulo, eu sei que ele tem quantas arestas? Uma, duas, três, né? E quando eu olho para o quadrado, eu tenho 4 arestas. Como eu tenho 6 triângulos e 4 quadrados, aí eu tenho que perceber o seguinte, que meu número de arestas vai ser quanto? 3 triângulos, 6 triângulos. Então vai ser 6 vezes a quantidade de arestas que cada um tem. 18, né? Mais. Aí agora eu vou olhar para os quadrados. Vou apagar aqui. Eu tenho 5 quadrados. 5 vezes quem? A quantidade de arestas, né? Ó, quadrado tem 1, 2, 3, 4. 4 arestas. Que dá um total de quanto? 20, professor, coloca logo. 20? O que o senhor fez? Ó,
A minha figura ela é formada por triângulos e quadrados. Mas não tem 5 quadrados? E cada É, quadrado tem 4 arestas? isso. Ele somou com o do triângulo, Bia. 18 do triângulo e 20 do quadrado. Entendi, eu já fui É a, direto. fi- é a figura completa, é isso. Já tô vendo a figura com todas as arestas, né? Então, 38. Agora tem uma pegadinha aqui, vocês percebem? O número de arestas é 38 mesmo? Mais Tá. 2, né? Mais 2? Mais 2? Não sei. Ó, agora eu tenho que pensar a figura quando eu montar ela, né? Então, ó, vamos supor, essa aqui é uma das faces, a quadrada, né? Beleza, tá aqui. Aí se eu vou juntar aqui com um triângulo, botar junto, que eu tenho que montar a figura, ela é formada por quadrados e triângulos, né? Então, quando eu juntar, ó, as duas figuras, o que foi que ficou em comum aí? Ó, a face de um lado da aresta do quadrado juntou, observa aí, né? Ó, juntou com uma aresta do meu triângulo. Ou seja, de duas arestas, né? Ela só vale uma, digamos assim. Percebe? Porque quando eu junto as figuras, passa-se a contar no lugar de duas arestas, a contar somente um, ó. Se eu juntar aqui, ó, o quadrado, desse lado da figura, ó, a aresta do quadrado se juntou com a aresta do meu triângulo. Tá vendo? Ou seja, quando eu fiz o cálculo aqui, pessoal, ó, quando eu fiz o cálculo direto aqui, eu estava contando a aresta completa do quadrado e do triângulo. Ou seja, eu estaria duplicando, né? Então, sempre que você fizer o cálculo da aresta, você tem que pegar esse valor final aqui que você encontrou e ainda dividir ele por 2, por conta dessa situação aqui, ó. Porque quando você une as figuras, a aresta do quadrado, ela vai ser a mesma aresta, né? Desse lado da figura aqui, ó. Vai ser a mesma aresta do triângulo aqui. Então eu não posso considerar o valor inteiro, 38, o valor cheio. Eu tenho que dividir esse valor final aqui por 2. Por conta dessa duplicidade aqui que vai haver. Ô, professor, deixa eu tirar só uma dúvida rapidinho. Quer dizer que, tipo assim, tem várias maneiras de fazer esse desenhozinho. Tipo, ligar os quadradinhos. Independente da maneira que for juntado, os triângulos e os quadrados vai dar a mesma quantidade de arestas? Sempre a gente vai colar uma aresta com a outra. Entendeu? Aí se eu fizer o cálculo completo, eu vou estar contando a aresta duas vezes, né? Sendo que uma aresta, né, aqui, ó, uma aresta do triângulo vai estar colada com a aresta do quadrado. Então, de duas arestas, eu vou precisar de uma só, tá entendendo? Para formar esse lado aqui, ó. Um que eu digo é esse pedaço aqui, né, ó, contando essa aresta. Eu acho que as outras eu vou considerar, tá? Então, em resumo, se você faz o cálculo da aresta da figura, não esqueça de, no final, dividir por 2, para você não estar contando duas vezes essa possibilidade aqui que acontece, ó, de quando eu unir os lados da figura, uma aresta não ficar duplicada, né? Então, a minha figura aí, no final das contas, ela vai ter quantas arestas? 19 arestas ao todo, tá certo? Aí, ó, como eu já tenho o número de vértices, o número de faces, o número de faces e o número de arestas, agora eu consigo saber o número de vértices, usando a relação de Euler, né? Sem precisar desenhar a figura. Eu sei que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, né? Quantos vértices eu tenho? Eu não sei. O número de faces, 11. E o número de arestas, 19. Mais 2, que é a da relação de Euler, né? Esse 2 não muda aí.
Aí agora, ó, só fazer as continhas, ó. O número de vértices vai ser igual, ó, a 21, somei, tá? 19 mais 2. E o 11 que está positivo vai negativo. Então, o número de vértices é igual a 10. Achei o número de vértices. Beleza? Deu para entender, pessoal? Ó, vê como a relação ela funciona. Essa igualdade tem que ser verdadeira. Quantos vértices eu tenho? Eu tenho 10, né? Mas quantas faces eu tenho? Eu tenho 11. Isso aqui tem que ser igual a quem? Ao número de arestas. Quantas arestas eu tenho? Então, percebe. Se eu colocasse 38, olha como ia dar errado, né? Eu tenho 19 arestas. 19 mais 2. Isso aqui vai dar o quê? 21 igual a 21. Tá vendo? A relação, a igualdade, ela é verdadeira. Se eu coloco 38, tá vendo, Beatriz? Eu estou duplicando a quantidade de arestas. Estou contando um lado da figura, quando elas se unem, duas vezes, né? Esse pedacinho da aresta com esse outro aqui. Elas se unindo, elas se fundem, né? Então eu só conto uma vez. Então por isso que no final eu tenho que dividir por 2. Sempre a quantidade de arestas, tá? Quantidade de arestas. E aí a relação ela fica verdadeira, né? 21 igual a 21. Perfeito. Dá para tirar a prova para ver se você fez certo ou não. Vamos fazer o outro? Qualquer dúvida vocês falam, hein? Não fica com medo de perguntar, não. Pode perguntar mesmo. Se eu não souber responder agora, eu pesquiso, depois respondo para vocês, sem problema nenhum. Também eu não tenho problemas enquanto é isso, não. Se eu não souber a resposta de imediato, depois eu falo. Olha essa outra aqui, ó. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. Ele quer saber o número de vértices. O que eu já posso tirar de informação aí desse problema? Querem tentar fazer aí? Sim, professor. Vai. Pausem o vídeo e daqui a pouco eu venho com a resposta. Quem tiver terminado aí, pode colocar no chat sua resposta aqui, que a gente vai vendo aqui juntos.
Dá 10? Eu posso estar errado, pensa rápido. Eu nem sei a resposta, nem lembro quanto é. Vamos ver. Vamos calcular aqui. Vocês vão vendo. Se eu errar. Peraí, professor, peraí. Ah, tá fazendo também? É que eu fiz rápido, que eu sou competitiva. Eu Não não é lembro 10 a não, resposta. 10 é Aresta, eu acho. Pronto, eu Ele não faria lembro a a Veste. resposta. É, vai do vértice. Mas dá 10 também. Né, Deu também? igual os dois. Pronto, O Veste e a Aresta. vamos ver. O meu foi Arestas 15 e Versus 10. É Eu isso não- mesmo, é isso mesmo. Eu falei errado, tudo é errado. Vamos lá, Não vocês vão tem me como ajudar. os dois dar igual, né? É meio que impossível. É. Então vamos lá. Ó. A gente tem o seguinte, a gente já pode encontrar a quantidade de faces. Pelo que ele falou aí, que a figura ela é formada por 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 hexagonal, né? Então aqui não resta dúvida quanto à quantidade de faces que a gente pode encontrar. Então, a gente vai ter 3 faces triangulares, com uma quadrangular 4, né? Com uma pentagonal 5, com 2 hexagonais 7 faces. Então, eu teria 7 faces. Certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos saber a quantidade de arestas, como a gente fez na primeira, né? Então, o que a gente tem que saber aqui, né? Ó, eu tenho 3 faces triangulares, né? Então, novamente, se eu tenho 3 faces triangulares, eu sei que o triângulo tem 3 arestas. Como são 3, então vai ser 3 vezes 3, beleza? 3 vezes 3. Só que aí eu vou contar o resto, né? Mais quem? Aí, uma face quadrangular. Aí um quadrado tem 4 arestas. Como só é uma face, é 1 vezes 4. Mais uma face pentagonal. O pentágono tem 5 arestas, né? 5 arestas. Então é uma, como só é uma face, pentágono tem 5 arestas, né? Então 1 vezes 5. Mais aí 2 hexágonos, né? 2 faces hexagonais. Então é 2 vezes a quantidade de arestas que eu tenho no hexágono. O hexágono são 6 arestas, né? Então 2 vezes 6, né? Então isso aí vai dar quanto? Esse que já fizeram aí. Dá 30. Não, calma aí. 26? 9. De onde é que ele... É 26 não, é 2 vezes 6. Ah, 2 vezes 6, meu porque Deus. é 2 hexagonais, né? E o 6 é a quantidade de arestas que tem o hexágono. É, aí deu assim, 9 mais 4 mais 5 mais 12. Aí deu 30. Aí dividido por 2 dá 15. Isso, mais 5, mais 12, né? Que vai dar 30, né? Só que aqui eu tô contando tudo, né? Lembre-se que a situação é que quando eu vou montar a figura, eu tenho que pensar que as arestas vão se colar uma na outra, né? Então eu tenho que pegar essa quantidade de 30 e dividir por 2. Eu vou ter então um total da minha figura aí montada, né? 15 arestas, certo? Pronto. Aí agora, como eu já tenho, eu preciso de pelo menos 2 valores aqui, para mim ficar com uma variável apenas para encontrar ela, né? O problema vai te dar, tem que dar esse recurso. Das 3 variáveis, eu preciso de pelo menos 2 para poder encontrar a que ficou. Então aí, ó, como eu tenho a quantidade de faces e a quantidade de arestas, então eu vou achar a quantidade de vértices, que é justamente o que ele quer. Vértices mais faces é igual
aresta mais 2, certo? Quantidade de vértices que eu estou procurando, mais 7, é igual a quantidade de arestas, que são 15, mais 2, né? Então aí eu vou ter 17, somei 15 mais 2. O 7 que está positivo vai jogar para lá negativo, né? Vou botar aqui para cá para ficar melhor vocês verem aí. Então aí, ó, eu vou ter que a quantidade de vértices da minha figura, 10 vértices. 10 vértices, beleza? Pronto. Encontrei a quantidade de vértices da figura. Fechou? Vê que a relação funciona novamente, né? Ó, 10 mais quantidade de faces, 7, igual quantidade de arestas que encontrei, 15. Mais 2, né? 17 igual a 17. Beleza? Olha a relação perfeita aí. Então tá certo. Nossos cálculos. Muito bom. E essa daqui é um pouquinho mais complexa, essa questão. Um pouquinho mais complexazinha. Que dá para fazer também. Vamos fazer ela. Ou eu deixo para vocês essa daqui. Vou deixar para vocês essa. Eu vou fazer essa que é mais simples. Aí vocês fazem essa lá no Google Classroom. Faltam 7 minutos. Vai ficar um desafio para vocês pensarem. Não vai sair dessa ideia, né? Só a questão que pensar um pouquinho fora da caixa. Vamos fazer essa. Vou pular essa, vou fazer essa aqui com vocês. Ó, em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices poliedro é... E aí? Vamos botar aqui. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2, né? Eu preciso disso aqui. Aí, olha só. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de faces em 18. O que eu posso interpretar dessa fala aqui? O número de arestas excede o número de faces em 18. Eu posso pensar isso, ó. Que a quantidade de arestas desse meu poliedro, ele é igual a quem? Ao número de faces mais 18, né? Pelo que ele falou aí. E ele quer quem? Ele quer o número de vértices desse poliedro. Ele quer o número de vértices. Então, olha só. Como eu só tenho essa informação, ó, vamos substituir aqui. Onde a minha aresta é F mais 18, concorda? Porque ele disse, ó, o número de arestas excede o número de faces em 18. Foi a única informação que ele me deu e ele quer o número de vértices. Então vamos ver o que acontece. Ó, eu sei que o número de vértices mais o número de faces é igual a quem? Ao número de arestas mais 2. Só que quanto é que as arestas valem? Né? Teoricamente. Elas valem F mais 18. Então, no lugar do A, eu vou colocar F mais 18. Certo? Quantidade de arestas aqui, ó. Mais 2, que é o próprio 2 aqui. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu estou procurando o número de vértices, certo? Que é a questão está me pedindo.
Agora ficou mamão com açúcar, né? Ó, o número de vértices vai ser igual a quem? Ó, esse F aqui, que representa o número de faces, ele está positivo, né? Quando eu pegar ele e vir para cá, ó, pro segundo membro, ele vai ficar negativo, de forma que eu vou poder fazer o quê? Cancelar um positivo com negativo. Morreu os Fs. Perfeito? Fazer passo a passo aqui, vocês verem. Ó, eu estou procurando o vértice, então esse F que está positivo, vou jogar ele negativo. Menos F, e vou repetir tudo isso aqui. Mais F. Ó, 18 mais 2. Já posso até somar. Tá 20. Acabou, né, pessoal? Acabou a brincadeira. Esse positivo com esse negativo, morreu. E a quantidade de vértices? É 20. Acabou. Encontrei o que eu estava procurando. Ih, acabou a brincadeira. Beleza? Achei o número de vértices. Agora, nessa daqui, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vocês tentarem fazer. Na próxima aula a gente faz. Ele diz assim, ó. Um poliedro convexo tem 11 vértices. Ele diz que o número de faces triangulares é igual, né? Faltou o aqui. O número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. E ele tem uma face pentagonal. Aí ele pede para calcular o número de faces do poliedro, né? Vamos tentar ler aqui o que o problema tá nos dizendo de informação. De cara ele diz, um poliedro convexo tem 11 vértices. Então aqui não tem dúvida. Eu tenho V 11 vértices. Ele diz que o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares, né? Ó, faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. Eu não sei o valor, mas eu sei que elas são iguais, tá? Então, para mim ajudar aqui nas continhas, eu posso representar essa quantidade, né? Normalmente por F, né? Ó, só que eu sei que a quantidade de faces triangulares, aí você pode colocar da forma que você quiser. Você pode desenhar um triângulo para dizer que isso aqui é uma face triangular. Você pode colocar um 3, né? Que é um triângulo representa aí 3 lados, né? Então, eu sei que o número de faces triangulares é igual a quem? Eu estou colocando 3 aqui para dizer que é face triangular, tá? É igual a quanto? Ao número de faces quadrangulares. Faces quadrangulares eu vou chamar assim, ó. F4, quadrado, 4, tá? Eu sei isso. Que o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. E ele tem o quê? Uma face pentagonal. Então, eu sei o quê? Ó, que a face pentagonal, vamos chamar assim, ó. F5, pentágono 5. Eu tenho quantas? Eu tenho uma. 12. Não, não lembro, mas acho que não é 12. Beleza? Oi. Eu pensei assim, se nos triângulos eu só posso contar de 3 em 3, tipo 3, 6, 9, 12, 15, e no quadrado só posso contar de 4 em 4, então o número em comum seria 12. Então poderia usar o 12 como a quantidade de vértices que existe nos triângulos e nos quadrados? Seria um raciocínio interessante. Só que eu não vou afirmar que sim ou que não, que eu não tô lembrado. Mas guarda essa informação para ver se bate no final. É interessante essa observação. Aqui, por enquanto, eu só extraí as informações que ele me disse aqui, ó. Faces triangulares, ó. Faces triangulares. Estou representando por F3. É igual ao número de faces quadrangulares. Certo? Ele diz que tem uma face apenas pentagonal. Eu gostei dessa sua observação aí. Tá? Aí, no final, ele quer o quê? Ele quer que a gente calcule o número de faces, né?
Para saber o número de faces, pelo que a gente vinha fazendo aqui, ó, era só somar a quantidade de figuras, né? De faces que as figuras têm. Então, eu vou deixar aqui, ó, a seguinte ideia para vocês. Eu sei que se eu quisesse calcular a quantidade de faces aqui, total, vamos chamar até assim, ó. Colocar em outra cor, vamos dizer assim. A quantidade de faces total, vamos colocar assim, ó, da minha figura. O que eu iria fazer? Intuitivamente, eu teria que somar a quantidade de faces que tem de triângulo, mais a quantidade de faces que tem de quadrado, mais a quantidade de faces que tem pentágono, né? Vamos saber o total de faces. Então, eu teria que somar a quantidade de face triangular, mais a quantidade de faces quadrangulares, mais a quantidade de faces pentagonais, tá? Esse seria o meu resultado final. Seria a soma de todas as faces. Calcule o número de faces. Só que observa comigo aqui que a gente pode organizar isso aqui melhor. Né? O número de faces total vai ser quem? Ó, o problema me disse que a quantidade de faces triangular é igual à quantidade de faces quadrangular. Ou seja, o F3 é igual ao F4. É como se eu tivesse x mais x. X mais x dá quanto? 2x, né? Tá? Então, se eu tenho F3 mais F4, eles são iguais, então eu vou ter duas vezes, aí eu posso colocar aqui, por exemplo, F3, que as faces são iguais. Tanto faz eu colocar F3 ou F4, elas são iguais. Eu somei esses dois termos aqui, porque eles são iguais. Né? Mais quem? Aí, mais F5. Só que F5 vale quanto? F5 vale 1. Aí o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que, para me descobrir a quantidade de faces total, eu preciso descobrir, pelo menos aí, quantas faces triangulares eu tenho. Porque depois é só multiplicar por 2 e somar com 1. Então, eu já deixei no gatilho aqui a minha formulazinha final para encontrar a quantidade de faces. Eu preciso determinar a quantidade de faces triangulares. Certo? Lembrem da relação. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Pronto. Agora, será que eu conseguiria saber quantas arestas eu tenho? É só usar novamente aquele raciocínio que a gente fez aqui. Vamos lá. Quantidade de arestas. Eu tenho faces triangulares. Quantas faces triangulares eu tenho? Quantas faces quadrangulares eu tenho? Quantas faces e uma face pentagonal? Apenas, né? Então tem que fazer essas continhas aí. Tá? Soma aí. No final, você vai dividir isso por 2. Por quê? Lembra-se que sempre eu divido por 2. Beleza? Então, vocês vão pegar aí, descobrir a quantidade de arestas. Depois, vocês jogam aqui, ó. Para descobrir a quantidade de faces. Fica o desafio. É um desafio para vocês. Vocês fazerem aí. Falta 5 Ô, minutos pra... professor, me diz que não é assim no Enem, por favor. Não, não é muito assim, não. Essa aqui foi só judiação mesmo. Mas para vocês pensarem um pouquinho aí, quebrarem um pouquinho a cabeça, tá? Já tá aí meio caminho andado, praticamente. Só quero agora que vocês tentem determinar a quantidade de arestas. Depois vocês vão aplicar aqui, ó. Usando o que vocês vão encontrar na formulazinha. Para saber a quantidade de faces triangulares. Depois é só substituir a quantidade de face triangular para encontrar a quantidade de face total. Não queimar as pestanas um pouquinho. Beleza? Vai lá. Vou fazer a lista de presença ainda.
esses slides lá no Google Classroom, para vocês terem já como base. Na próxima aula a gente completa, tá bom? A gente completa eles. Pessoal, até aqui, até o presente momento, ficou entendido essa relaçãozinha de Euler, né? Aqui a gente vai trabalhando, fazendo questões para ir aprofundando, né? Pegando mais macetes. Beleza? Até aqui. Tudo bem, gente? Professor, eu vou falar de novo, porque eu sou a única pessoa que fala nessa sala. No comecinho da aula, o senhor falou que ia falar muito de plano e de espaço. Os planos eu entendi que são aqueles, como se fossem folhas, que separam lá e tudo mais. Mas o espaço eu não entendi exatamente o que seja. Pronto. É, O espaço a gente vai abordar mais quando trabalhar com as figuras em si mesmo. Pirâmide, os prismas. Aí a gente vai falar mais de espaço. Por enquanto ficou a ideia do plano, né? A Aí ideia me do... diga uma coisa. Sim, desculpa interromper de novo. Mas, tipo assim, quando a gente for trabalhar com esse espaço e tudo mais, a gente viu a leizinha das. Ai, me esqueci o nome. Das coisas com vértices e arestas. Mas depois, futuramente, a gente vai ter algum cálculozinho assim para os corpos mais redondos. Vai. Aí a gente vai trabalhar com a geratriz. A gente vai trabalhar com a superfície, não, com as bases dessas figuras, né? As bases das figuras, cálculo de área de base das figuras. Aí a gente vai ter, como eu disse, a geratriz, né? Falei da geratriz. Pronto, a gente vai ter cálculo da geratriz. Vai trabalhar com outros termozinhos fora esses, né? O vértice, as arestas vão continuar sendo importantes, mas vão entrar outros conceitozinhos também. Beleza? Só um minutinho, pessoal, para me fazer aqui o forms da lista de presença. É rápido. Já passo para vocês. E aí vocês tentem fazer essa questão aí. Quem fizer essa questão... Ganhar um ponto, né, professor? Na média? É um ponto na média. Um ponto de lápis. Peraí, viu, gente? Só um minuto. O de Camila deu um. Vamos lá, vamos discutindo. Isso aí é interessante. Vamos pensando aí, se comunicando entre vocês. Na próxima aula a gente vê. A lista de presença. Procurem outras formas também. Não é necessariamente precisam fazer pelo meu jeito. Então, tanto certo é o que vale. Não assassina na matemática, tá bom. Então tá aí, pessoal, a lista de presença. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa semana. E até a próxima. Valeu.